Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, Ferdinando. E eu mesmo, Fernando Bernini da Socilax. Papo de salão com um cliente amigo das antigas, tá bom? Peraí, das antigas? Das antigaças. Fale mais sobre isso. Lá da José Canda Silveira e antes um pouquinho lá da Francisco Rodrigues Miranda, 1, 2, 3. Nossa, Charles, você é antigo mesmo, viu, cara? É. Poxa, e você conhecia o Fagner, ele já tinha cabelo. Ele ainda tinha cabelo? Ele ainda tinha cabelo. Ainda tinha cabelo. Estamos aqui com o Charles Rezende, né? O homem por trás da Illuminati, da Luz e Flor. Exatamente isso. Mr. Charles, que não é o Charles Manson. Não. Conte-nos, quem és tu? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, tá? Poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. E eu comecei lá atrás, quando uma tia trouxe umas velas da Alemanha, e eu fiquei encantado com aquilo, como que um objeto ele pode ser diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Porque no primeiro momento eu só conhecia a vela para finalidade única, exclusiva de iluminar ali ou na igreja, vim de uma família muito católica. Então quando ela trouxe aquela vela perfumada, no formato de uma flor, no formato de uma bolinha quadrada, eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu comecei a pesquisar para saber como que fazia, como que era o processo, de que era feita, como que era o processo de feitio, de velas, como que era. E comecei a pesquisar e fui atrás disso. E comecei a produzir algumas coisas. Artesanalmente ali, uma por uma, tal. E aí uma amiga da família chegou e falou assim, olha, tá tendo uma licitação da prefeitura para poder entrar numa feira de artesanato. Era a feira de artesanato da Afonso Pena, a feira hippie, que tem todo domingo. Então, aí eu procurei saber e entrei, fiz minha inscrição lá e entrei nessa licitação, para participar dessa licitação. E era legal que a gente tinha que levar todo o processo para eles poderem entender que você mesmo fazia, para poder evitar que pessoas comprassem produtos prontos e revendessem produtos. Lá seria, para lá não ser, a feira não ser descaracterizada. É uma feira de arte e artesanato. Então ela não ser descaracterizada para pessoas que vão só revender alguns produtos. Tem uma curiosidade aí que eu não conhecia. Massa demais, né? Exatamente, para poder filtrar isso, né? Aí levei lá todo o processo e passei nessa licitação. Foi muito legal, assim. Aí comecei a expor na feira, levando, assim, 2 modelinhos de vela, e aos poucos aí foi caminhando, aí depois tudo que eu levava, eu vendia. Era muito legal. Tudo que levava. Em que ano que era isso? E isso foi lá nos idos de 96. Cara, eu não tinha nem nascido ainda. 96, 97. Isso. Ô Charles, da sua sensibilidade, assim, eu conheço mais que ninguém. Sim. E não só isso, de uma visão também muito contemporânea e inovadora de tudo. Você sempre teve à frente ali de todo mundo onde que você viveu. Uma sensibilidade sempre muito aguçada, um estilo sempre próprio, à frente do seu tempo. Porque quando você começou a lançar os brincos, o cabelo sempre bem cuidado, muito vaidoso, as tatuagens, todo mundo ficava meio assustado ali, né? Esperando, vir um cara ali mais truculento. Mas sempre um cara de uma sensibilidade, de um gosto muito refinado, tocador de violino. Violino? Sim, eu sou músico também. Eu me formei em música primeiro, pela Fundação Clóvis Salgado. Olha só que bonito. Aí no finalzinho do curso de música eu comecei aquela insegurança, todo mundo fala, mas música, você vai viver de quê? Músico passa fome. Aí toda aquela insegurança, eu gostava também da área de administração, entrei no curso de administração e me formei também em administração na PUC também. Foi meu músico, segundo administrador curso. E empreendedor. Músico, administrador, empreendedor, cenógrafo e designer de eventos hoje. Pai de bailarina. Pai de bailarina. Pai de bailarina, faltou. Pai de bailarina, pai de nadador, de nadadora. A pergunta é essa, me conta pra mim, como é ser um cara que está à frente do tempo, da maioria das pessoas que você convive e conviver bem com essas pessoas sem tentar mudar o meio, mas sempre você experimentando, vivenciando e fazendo as coisas da sua vida. Cara, é a gente entender as limitações de cada um.
Entender que nem todos nós estamos no mesmo tempo. Os nossos relógios nem sempre estão sincronizados. Entender as limitações do outro realmente. Porque muitas vezes a gente quer colocar alguns conceitos, a gente quer colocar para as pessoas uma maneira de pensar que a grande maioria das vezes é simples, mas a simplicidade ela é difícil de ser entendida. Não há nada mais complexo do que a simplicidade. Não há nada mais complexo do que a simplicidade, você falou bem. Então acaba que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, colocando tijolinho por tijolinho. A construção de qualquer empreendimento, qualquer conceito, é tijolinho por tijolinho. Então, como eu estava dando continuidade à história lá atrás, na feira eu comecei a expor as velas. Um belo dia chega uma cliente e fala assim, eu queria um conjunto de velas grandes de chão para enfeitar o meu casamento. Só que eu não quero comprar, porque até então eu só vendia, eu só tinha a parte de produtos. Ela falou assim, eu não quero comprar, eu quero usar no meu casamento e quero te devolver. Eu falei assim... Vou chutar. Aí nasceu a Luz e Flor. Quase, ainda. A Luz e Flor foi uma etapa depois, na verdade. Quando ela chegou e falou assim, eu quero usar no meu casamento e te devolver, eu cheguei para ela e falei assim, então você quer alugar as velas? Ela falou, você pode dar o nome que você quiser, eu usando e te devolvendo. Beleza, com isso eu inaugurei o segundo ramo de atividades da minha empresa, que é a área de material circulante, porque ele circula, ele vai e volta, vai e volta. Num primeiro momento, eu comecei com as velas, essas velas grandonas, para poder fazer aqueles corredores eu tô vendo as fotos no Instagram, cara, que coisa mais linda. Isso. E aí eu percebi que não precisava ser só as velas, podia ser tudo, podia ser tapete, castiçais. Você percebeu que todo mundo tinha necessidade de tudo. As necessidades, exatamente. Você partir das necessidades de cada um. Você aumentou seu mix de produtos. Aumentei o meu mix de produtos. Aí comecei a investir em castiçais e criava muito. Eu passava dias em serralherias com serralheiros parceiros, porque eu desenhava... Faz isso aqui pra mim. Desenhava um castiçal, ele não entendia. Eu ia lá e falava assim, não, dobra aqui, dobra ali. Aí chegava num protótipo. A partir do momento que chegou nesse protótipo, eu chegava pra ele e falava assim, pronto, agora replica isso aqui pra mim. Ctrl-C, Ctrl-V e faz 30 disso aqui pra mim. Aí pronto, a gente... E o mais bacana de todos é quando a pessoa vem buscar alguma coisa que você já tinha pronto realizado para ela. Exatamente. Né? Isso acontece muito, muito, muito. Aí ainda é um pouco esperado. A grande questão que eu vejo é quando a pessoa nem sabe o que ela quer e ela vai lá e encontra uma solução. É isso. Agora eu imagino muito que você deve ajudar muito para as pessoas também pela sua vasta experiência nisso. Sim. Tanto do evento completo, tanto nas partes do evento, mas em saber retratar para ela exatamente aquilo que ela imaginou. Porque foi o que você falou. Às vezes você chegava e conversava com o serralheiro, pela cabeça dele não passava o que era o negócio. E quando você conseguir ajudar a ele a realizar isso, para quem busca, é uma satisfação imensa. Sem dúvida, sem dúvida. A grande maioria das pessoas, quando elas querem atingir um objetivo, muitas vezes falta entender como é o caminho para atingir esse objetivo. Isso em várias áreas da vida. E quando você tem a ajuda de um profissional, que você pode contar com esse profissional para ele poder te orientar e falar, não, esse aqui é o caminho mais rápido, a relação custo-benefício melhor. Então isso é muito bacana, né? Bem, continuando a história... A gente é mesmo interromper aqui, viu? Fica tranquilo, a gente interrompe mesmo. Sem problema. Mas vai. Um belo dia, aí eu inaugurei o segundo ramo de atividade da empresa, que foi a parte de material circulante. Até então eu tinha a parte de produtos, em que eu vendia os produtos prontos. Dessa parte de produtos ia muito bem, obrigado. Inaugurei quiosques em shoppings, tinha quiosque no Shopping Del Rey, Itaúpa Shopping, Shopping Cidade, Minas legal. Shopping, essas ilhas que ficam no meio dos corredores. Então, no Minas Shopping eu fiquei 5 anos. Isso foi muito bacana, porque era um período assim muito efervescente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O shopping não fecha, funciona de segunda a segunda. Loucura. Então é muito legal isso tudo. Produção, funcionário, vendeu, tem que produzir, bacana, tira de um aqui, leva pro outro. Isso, até que um belo dia, uma cliente minha, que já alugava alguns materiaizinhos comigo para poder fazer alguns eventinhos na casa dela, ela chega e fala assim, Charles, você vai decorar o casamento da minha filha. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mas eu nunca fiz isso, eu nunca decorei um casamento. Ela falou assim, não me interessa, você vai fazer.
Olha aí. Vai ser você. Acreditou em você. Acreditou em Era mim. bom gosto já, né? Explícito e que atentava ela. Na verdade, ela já conseguia enxergar. Ela também é empreendedora, dona de um hospital. Ai, a gente agradecer muito essas pessoas, né? Eu vejo cada história de gente que começa a empreender porque alguém foi lá e acreditou. Isso é maravilhoso. E incentivou e colocou pra frente. Como é que é o nome dessa pessoa, você lembra? Não lembro. Mas uma senhora super bacana, super visionária com as coisas, né? E morava num condomínio simples ali, depois indo pro Rio de Janeiro, um condomínio de gente humilde, casinhas humildes ali e tal. A gente acredita que seja. Lá em Nova Lima. Nova Lima, Charles, isso, é você que vai fazer. Isso, e é legal porque ela tinha condição de contratar qualquer decorador, dos mais ricos, dos mais renomados. E ela foi lá e falou, Charles, vai ser você. Isso. Pois então, foi meu primeiro evento. Aí, porque para um evento, ele envolve mais materiais e mais elementos do que só os que eu tenho. É uma cenografia que tem que ser envolve montada, um monte de coisas que eu não tinha dentro do meu mix de produtos. Toalhas de mesa, mobiliário, luzes, que até então eu não tinha e não dispunha disso. Aí eu tive que correr atrás de fornecedores para poder chegar e fazer. Nós estamos falando de 20 anos atrás. É muita coisa. Isso. Há 20 anos atrás o mundo era completamente isso, exatamente, diferente. isso que eu ia falar. Até mesmo essa cenografia de eventos não era uma coisa tão bem trabalhada. Não era. As pessoas não tinha. Hoje o mercado ele é muito pulverizado. Tem empresas que só trabalham com cadeiras, outras só com tapetes, outras só com lustres. Todo mundo é especialista. Todos especialistas, isso. Naquela época, não. Naquela época... Na hora que você falava que você precisava de uma iluminação especial, uma vela especial, você pra quê? Isso, pra quê? Como que é? Então, realmente... O que você pretende fazer lá? Era muito limitado, muito limitado. Pois então, eu fiz o casamento. Foi na capela. E de onde que saiu esse conjunto de habilidades que você agrupou, né, ali? Sim. Né? Para que funcionasse o evento dessa cliente. Como é que você tirou isso? Você procurou ajuda com alguém? Você leu em algum lugar? De onde que você buscou isso tudo? Claro que 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Claro que está envolvido também todo aquilo, a nossa vivência, aquilo que a gente é. Até você chegar ali já tinha muita coisa pronta aí dentro. Na verdade, toda aquela bagagem. Então, tudo aquilo que a gente vai absorvendo no meio do caminho, de imagens, de conceitos estéticos, de referências de filme, de galeria de arte, de peça de teatro, de tudo que a gente percebe, de arquitetura. Então, tudo isso que a gente vai absorvendo ao longo da vida vai transformando a gente para a gente poder ser quem nós somos hoje. Eu tô vendo seu Instagram é uma obra de arte. Obrigado. O feed é uma obra de arte. Assim, coisas maravilhosas. Inclusive, não falamos o seu Instagram aqui, que é como é que @, Luz e Flor. Luz e Flor, tudo Isso. junto, sem ponto. Sem ponto, tudo. Luz e Flor, tudo simples junto. assim. A gente olha às vezes. Simples como a vida deve ser. Às vezes a gente olha um Instagram tão bonito assim, Charles. A gente não imagina o que você já experienciou para poder produzir isso. Cara, aí tá só um pedacinho do que aqueles momentos que quer retratar, né? Porque se você for olhar tudo... Não, se for olhar tudo, fica quilométrico. Agora, Fernando, a gente tem que fazer um podcast com o Charles só dos perrengues. Porque essas coisas aí, meu irmão, dá um podcast longo, né? Porque na hora que você vai realizar a vontade e desejo dos outros... Cara, já foi... Já pegou fogo em alguma coisa? Não, pegar fogo não, especificamente não. Mas já aconteceu assim... Um curto-circuito, na hora do pagar evento, tudo. Não, na hora do evento, um garçom deixar cair uma peça em cima de uma mesa de vidro e a mesa espatifar toda, assim, faltando 15 minutos e ter que fazer mutirão, juntar um monte de gente e procurar outras coisas e ter que refazer os arranjos ali da mesa e faltando 15 minutos pro evento. Mas eu acho que tudo que é feito, seja evento ou qualquer organização corporativa, sempre vai ter erro, sempre vai ter coisa que vai dar errado. Né? Com certeza. Agora, a forma que o empreendedor vai lidar com isso é que muda tudo, né? Não, com certeza. Eu acho que a maneira... A experiência, né, que vai dar essa capacidade de resolver o problema de uma forma que vai impactar mais ou menos, né? Eu acho dentro daquele contexto. Isso, o que tá é a experiência de cada um para poder lidar com isso, a maturidade de cada um para poder lidar com isso. Experiência. Saber contornar.
Porque erros sempre acontecem. Sempre. Então, a gente tem que ter a flexibilidade de entender como que funciona para a gente atingir o resultado final. Como se fosse água. E veio uma coisa na cabeça aqui, que é, por exemplo, uma noiva que tropeça no próprio vestido. Né? Cara, você tem a noiva que vai tirar daquele ali uma coisa magnífica, uma experiência engraçada, e tem aquela que acabou para ela. Exatamente, isso. Aquela que vai desesperar e aquilo vai ser para ela um transtorno e aquilo vai virar um problema e vai estragar a noite dela. Eu falo que nós permitimos aquilo que acontece com a gente. Né? Então, eu como músico, eu já presenciei coisas em casamentos, no decorrer, na cerimônia de casamentos, que dá para escrever um livro também, assim, dos mais leves. Vamos começar, você tá falando de perrengues, Wagner? Vamos pegar... Eu sei que vocês gostam dos perrengues. Dá uma polêmica. Um dos mais leves, a da minha tropeçar e a aliança sair rolando no meio dos convidados e ter que parar tudo pra poder caçar a aliança, porque a aliança rolou no meio de todo mundo teve que parar. Esse é um perrengue bacana. Esse é o menor. Esse é o menor dos perrengues. Até aí foi... conseguiram encontrar a aliança com muito custo e sempre vai parar lá de baixo onde ninguém consegue alcançar. Mas foi bacana, foi legal e conseguiram pegar lá e contornar a situação e aquilo virou uma coisa lúdica, legal, engraçada. Foi uma criança que tinha deixado a aliança rolar pelo chão. Se o fotógrafo foi esperto nessa hora, deve ter rendido boas fotografias. Sim, exatamente isso. Charles, foi esse foi o mais leve. Tem outros mais pesados. Vamos pensar hoje aqui na construção de um profissional da sua envergadura. Sim. A gente não está elogiando, jogando purpurina ou qualquer coisa nesse sentido. Sim. Mas para as pessoas poderem entender o seguinte, hoje você tem filhos. 4, né? 4, por sinal. Com muito orgulho. E você fez uma construção de quem você é hoje. Mas não foi uma construção de ontem, de semana passada, de uma referência que você viu na revista ou em qualquer lugar. Você foi construindo isso na raça, no dia a dia, no aprendizado, no desenvolvimento. Porque não foi só aprender a tocar um instrumento. Você fez música. Sim. Não foi só você falar assim, eu tenho um bom gosto. Pô, você foi lá e fez, você estudou pra isso. Sim. E hoje, cara, quando você olha pra trás e vê seus filhos galgando ali, querendo ali dar continuidade, com orgulho do pai, cara, o que você falaria pra aquele Charles lá de 10 anos de idade? Que estava um pouco sem referência, vendo todo mundo querendo ser jogador de futebol, todo mundo querendo ser advogado, ser gerente. O que você falaria pro Charles lá de 10 anos? Cara, eu mudaria pouca coisa. Eu acredito que eu fiz tudo aquilo que... Eu sempre segui meu coração. Mas alguém te incentivou? Sua família te incentivava e tudo que você assumia? Não. Eu sou o primeiro músico na minha família. Eu não venho de uma família com tradição musical, se falarmos especificamente da área de música. Mas você é músico? Artística. Você formou em música? Eu sou formado em música. Toquei por um tempo na Sinfônica de Minas Gerais. Depois fui tocar em casamentos, em eventos. Fui dar aula em escolas de música e não teve incentivo, então? Não. A minha família, em momento, muito pelo contrário. Quando eu cheguei e falei que eu fiz administração porque gerava uma insegurança, principalmente família chegando e falando, poxa, você vai viver de quê? Músico passa fome. A vida de músico é difícil, né? Você é um jogador de futebol também, né? Cara, na verdade... de pessoas que atingem um sucesso, né, uma maturidade financeira com o esporte, o futebol, assim como o vôlei, assim como a música, é um percentual mais baixo. Num país com tantas necessidades como é o nosso, necessidades urgentes... fica secundário. Então, muitas vezes a cultura ela é vista como algo secundário e não é. Não é. Mas pegando um link no que o Wagner falou, assim, sobe um pouco. O que você falaria pra você lá atrás, quando você começou a enfrentar esses desafios e você não teve apoio dos seus pais? Cara, eu falaria assim, dedique mais. Dedique mais. Estude mais do que você já estuda, sabe? Faça... siga o seu coração como eu segui, sabe? Eu sou muito orgulhoso dessa história, dessa parte, assim. Eu sou muito... tranquilo com relação a isso, porque eu segui o que meu coração mandava. O que eu vejo em você é uma pessoa feliz. Sim. Você é um cara extremo, talvez um dos mais ricos que eu conheço. Obrigado. Não de dinheiro. Mas assim, foi lá, fez o que quis, chega nos lugares, trata todo mundo super bem, respeita as deficiências, as falhas das pessoas e o mais importante,
tem um silêncio ensurdecedor nas pessoas. E eu vejo isso passando para os seus filhos também. Eu vejo crianças felizes, alegres, divertidas. Sim. E a gente está perdendo muito isso, né? Eu vejo que muitos pais hoje, eles perdem o contato com os filhos porque delegam muitas vezes a educação dos filhos. Projeta muito o que ele gostaria para ele nos filhos. E delegam muito para outros. Delegam para a escola. Verdade. Falei uma coisa aqui, mas o que você está falando é outra coisa e que faz até muito mais sentido. Delegam para a escola, a educação Os pais não educam mais, né? Quem tem que educar é a professora da escola. Na verdade, é o seguinte, a grande mudança que teve de gerações é que antes era pela imposição e hoje é pela argumentação. É verdade. Hoje a gente não impõe mais nada para ninguém, nem para os filhos. É difícil. Né? Então, e quando tenta impor, vai gerar conflitos, vai gerar desgastes e revoltas desnecessárias. É pela argumentação. Né? Se um filho está tendo determinada conduta, poxa, por quê? Vamos conversar. O que você quer com isso? Você quer fazer o que com isso? Meus filhos outro dia pegaram a bola e estavam brincando com a bola do irmãozinho mais novo e estavam perigando estragá-la. Eu cheguei e falei assim, vocês podem brincar à vontade, mas se estragar esta bola, tem a consequência. Vocês amanhã não vão ter tal passeio. Eu não falei que eles não podiam fazer. Eu só mostrei pra eles que tinha consequência. Tem um caso engraçado de uma amiga que contou pra mim. Ela tem 2 filhas, né? Sim. E aí ela falou que a segunda filha ela ia parar de amamentar antes da criança começar a falar. Porque era difícil convencer a menina de parar de mamar ou que mamasse com ela conversando, porque ela tinha justificativa pra tudo. Então é isso, assim, a geração mais nova, essa galera que tá vindo aí, eles não querem só isso e pronto, acabou. Eles querem entender, eles querem argumentar, eles querem justificar. Vivemos na era da informação. Uma informação commodity, virou commodity. Uma informação instantânea. Você quer pesquisar sobre qualquer coisa, ela está na palma da sua mão. Tá bom, Charles, mas vamos pensar junto, tá bom? São 6 ao final de contas, não são 4. São 4 filhos e 2 empresas. Isso. Como é essa ginástica do dia a dia? Traz para poder participar, tá junto, porque quando você fala isso, parece que é muito simples. Eu vejo você nas suas redes sociais muito presente, sim. Mas você tem grandes responsabilidades com as suas empresas também. Claro. Qual que é o desafio? O desafio, no meu caso, por exemplo, que é buscar a criança na escola, levar a criança na escola, levar na natação, levar no balé, buscar no balé, fazer... Mães. Eu conto com a ajuda das mães, eu conto, claro, são fundamentais. Exatamente. Isso. Sem elas é impossível eu fazer nada. Né? Enfim. Matemática, né? Exatamente. Então... é ter, como você falou, são 6 no final das contas, porque são 4 filhos mais 2 empresas. E essas 2 empresas demandam. Por sorte, eu consegui encontrar na vida, porque o meu segmento ele trabalha mais no final de semana. Então, sextas e sábados são muito apertados. Os finais de semana, todo mundo divertido. Os finais de semana, isso, exatamente. Os finais de semana, que muitas vezes, quantos foram, incontáveis. E principalmente quando eu trabalhava na feira, que era todo domingo. Nossa! De 4 da manhã às 4 da tarde. Para expor. Era muito gostoso, muito gratificante lá, que podia conversar, conhecia gente do mundo inteiro, vem uma galera do mundo inteiro. E eu sou fluente em inglês, eu conversava, quando eles chegavam para poder comprar, os gringos, e viam que tinha uma pessoa que conseguia conversar e dialogar com eles. Eles achavam o máximo. Eles ficavam encantados, eles falavam assim, mas aqui na feira, você conversa? Eu falava, não, mas é porque eu já estudei para isso, consigo conversar. É um diferencial ainda mais dos anos 90, né? Exatamente. Então, era muito legal, porque aquilo ali, eu fazia amizades. Por conta disso, eu comecei a exportar para 3 países diferentes as velas perfumadas. Uau. Então, isso foi muito legal naquela época, né? Até então que eu comecei a desenvolver a parte de decoração, que a parte de decoração ela começou a ficar tão grande, exatamente, começou a ficar tão borbulhante que eu tive que abrir mão do domingo na feira. Entendi. Então, tive que ir lá entregar minha vaga lá na prefeitura. Deve ter sido massa demais, né? Obrigado por tudo. Exatamente, eu cheguei para gerente de feiras lá do departamento, lá da prefeitura, entreguei a vaga. Ela falou assim, mas as pessoas se matam, exatamente, as pessoas se matam por uma vaga dessa. Eu falei assim, mas me foi útil por 20 anos, muito obrigado. 20 anos de feira? Foram 20 anos, de 96 a 2016.
É uma história. Foi 20 anos. Foram 20 anos que você tem, Fernando, de vida. Você tive de feira. De Esses INSS cabelos brancos. obrigado. Eu sei que você faz aí alguma Um coisa, reflexo um invertido. reflexo nesse cabelinho aí. Poxa, obrigado, viu? Mas enfim. Corroborar com a minha loucura. Não é, então. Obrigado. Enfim, aí quando eu entreguei a vaga na feira, foi assim, eu fui muito grato, eu não fiquei triste. Foi necessário. Foi necessário sucesso, para né? poder dedicar aos sábados nos eventos. Cara, e às vezes é tudo que a gente precisa, né? É abrir mão de alguma coisa pra gente ter outras. A vida é feita disso, escolhas. Tem que ter maturidade e tem que ter muita sabedoria para você poder largar algumas coisas em determinados momentos, para você poder pegar a história outras. do passarinho na mão, né? Isso, exatamente. Então eu fui... tomei a decisão de entregar minha vaga na feira, mesmo rachando de vender, que tudo que eu chegava lá vendia, era muito legal. Você abrir mão de um empreendimento que é nasceu legal, do zero ali com rentável, e exatamente todo o carinho que eu tinha pela feira. Um filho, exatamente. Aí, para poder entender e mergulhar no ramo de eventos. E o ramo de eventos é o que eu tô nele até hoje, muito bacana. E é legal viver cada sonho, cada casal que chega, cada mãe de debutante que chega. Eu atendi uma debutante que ela chegou para mim e falou assim: o meu sonho era ser modelo. Mas eu sei que eu nunca vou ser modelo. Eu não tenho o rosto de modelo, embora muito esguia, um corpo magrinho, alta. Mas ela não tinha rosto de modelo e ela, muito para uma menina de 15 anos, ela até é muito madura de entender isso. Pois eu fiz uma passarela no aniversário dela. Realizou o sonho dela. Você transformou ela em modelo naquele dia. Naquela noite ela foi modelo. Ela entrou desfilando e eu coloquei os sofás virados, como num desfile de moda, virados para passarela, para ela poder desfilar. E ela passou no meio da mesa de bolo, encontrou com o pai dela lá na pista de dança para eles dançarem a valsa. É um artista. É isso. Sabe? É entender o sonho. Mas sem criatividade, né? Sem pensar, talvez você não chegasse nisso, né? Então esse lance da improvisação que talvez tenha vindo da música, né? Da capacidade de criar. Sim, né? na verdade é muita sensibilidade, né? É entender o sonho de cada um e transformar em realidade. Eu falo com meus clientes que eu tenho basicamente 2 objetivos com eles. Um objetivo estético e um objetivo financeiro. Achei que você não ia falar a verdade. Você acha que não, né? O objetivo estético não é... Quadra escola. No quadro escola. Então, o objetivo estético é transformar em realidade tudo aquilo que está na cabecinha deles, desse casal, ou dessa debutante, desse aniversariante ou dessa aniversariante, transformar aquilo em realidade. Esse é o meu objetivo estético. Talvez isso aí seja o que falte um pouco no mercado, né? E seja um filtro ali de quem vai perpetuar. Porque como é que você constitui uma clientela ou uma perpetuidade nos negócios sendo falso, né? Ou prometendo ou não entregando exatamente o que é a eu verdade. acho que também vai, às vezes, de uma imposição. Às vezes, muitas vezes, eu vejo profissionais no mercado que querem impor para os clientes um determinado conceito, um determinado estilo que não é, né? Outro dia eu atendi uma cliente que eu forneço para muitos decoradores, como eu tenho um produto exclusivo, né? Exatamente, é um galpão imenso, cheio de materiais. Eu atendo muitos decoradores. Charles, que alugam você falou uma coisa, cara, que na Socila a gente tem uma sensibilidade, uma atenção muito grande com isso, né? Sim. De atender o cliente, entender o que ele quer. Isso. Né? É um trabalho. Eu acho que o sucesso do Socila é isso. É você entender o sonho do seu cliente, chegar ali. Isso. É porque o cara faz um curso, né? Uma cabeleireira, por exemplo, faz um curso de um corte específico, que ela quer colocar aquilo em prática, ela quer fazer aquilo a todo custo. Então, você não tem esse trabalho de conscientizar, que tem que entender a cliente, entregar o que ela quer e não o que você quer. Cara, é um processo de construção muito grande. Né? E foi justamente o que você falou, né? Tem muita gente no mercado que quer impor o que quer fazer, né? O que tem que ser feito. Como é que é a frase? Entender para atender. É o mantra do Fagner. Exatamente. E por tabela é o meu também. Porque a partir do momento que eu entendo o que esse cliente quer, eu consigo traduzir isso para o evento dele, transformar e deixar o evento do jeito que ele quer, esse cliente quer, né? E o segundo objetivo é o objetivo financeiro, que é trabalhar dentro da realidade financeira desse cliente. Se ele poupou ou tem condições de fazer uma
big produção, ótimo, vamos fazer. Mas se não tem, às vezes é tudo mais contadinho. Eu vi no seu Instagram que você tem todo tipo de produção, que das mais simples às mais complexas. Tem que realizar. Esse é o meu segundo mantra, que é atender a todos. Atender a todos. Eu faço o evento pequenininho com o mesmo carinho que eu faço o médio. Tô achando que você e o Fagner estudaram junto, não estudaram, não? Mas é a mesma quebrada, tô falando com você, é a mesma quebrada, Estão contando o mesmo conceito aí. Fernando, é impressionante. O Charles, desde a primeira vez que eu vi ele, foi um abraço, uma conexão pro resto da vida. Pode você colocar o brinco agora, em cada orelha. Uma tatuagem bonita igual a dele. Aí, ó. Cara, e uma coisa que eu fico encantado é a forma que você cuida dos seus filhos, cara. Eu tenho me espelhado muito em você, principalmente nessa forma genuína de deixar eles crescerem e eles viverem. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Você deixar a criança ser criança. Você deixar ele crescer e evoluir. Todos os 4 foram planejados. Todos os 4. Os 3 com a minha primeira esposa, minha ex-esposa. E para minha namorada, eu propus para ela mais um filho, porque faltava um nas minhas contas. Meu planejado, meu contrato lá em cima eram 4. Então eu cheguei para ela e falei assim, está faltando um filho nas minhas contas. Bora! Aí ela falou assim, mas como? Eu falei assim, não, é o filho, mas não é o casamento, é só o filho. Mas eu vou te dar toda a assistência, eu vou estar junto contigo. E nós somos namorados e eu vou continuar contigo. Mas não é um casamento. Feliz pra sempre, não é uma regra. Exatamente. Não tem que ser desse jeito. Isso. Pode ser de várias formas que nós podemos juntos pra sempre. Exatamente. Não, eu acho que não existe nada mais grandioso no universo do que filho. Não existe. Não existe. Sem isso a gente não estaria aqui pra contar nada. Na verdade, são os elos que a gente vai criando, né? Não, eu acho que filho é uma coisa muito forte, é uma coisa que, como a gente desde o início, no meu caso, que os 4 foram planejados, todos os 4, e o primeiro que nasceu, ele sabia que ele era o primeiro de 4. E se um deles procurar e falar assim, papai, eu quero ser músico, o que você vai falar pra ele? Vou apoiar. O caçulinha, domingo agora, ele foi sozinho pro piano, sentou no piano e começou a dedilhar. Ele vai fazer 2 anos. Olha. Ele tem 1 ano, 11 meses e 20 e poucos dias. Extraordinário. E o mais velho? Isso. O mais velho agora tá nadando, está no balé, está já competindo e entrando em competições de balé. Né? Vamos ser sinceros. Sim. O menino no balé. Diferenciado. É diferente. Tem que você realmente apoia a vontade dos seus filhos, né? Porque não é normal o pai apoiar, né, que o filho seja bailarino. Cara, esses pré-conceitos. Eu, como músico, como artista, eu sou contra qualquer tipo de preconceitos. Cara, o importante na vida é ser feliz. Você quer ser o filho feliz ou não quer? É isso. Os preconceitos, eles nos acompanham, infelizmente. Outro dia, eu atendi, eu pedi um serviço para um exemplo, eu pedi um serviço para uma costureira, foi indicada por um amigo, e aí quando eu fui levar o material para ela, para essa costureira, ela me passou o endereço, eu cheguei lá, era uma casona, e do lado uma casa simples. Eu falei assim, mas será que ela me passou o endereço errado? E era o meu preconceito, eu achando que por ser costureira ela seria uma pessoa simples, e ela não era. Ela não era uma pessoa simples. Ela era uma pessoa que amava a profissão e costurava, ainda, apesar de não precisar mais daquilo. A gente passa por isso o tempo todo. Exatamente, os preconceitos. Nós somos homens engravatados em salão de beleza. Não exatamente. Nossa Senhora. Então, o que a gente já recebeu de preconceito. Sem dúvida. Não só desse lado, mas de amigo também, quando você está no universo feminino. Tudo. Acho que dos dois lados, né? Tanto dos amigos quanto das pessoas que estão lá dentro também, né? Então, a gente tem que saber lidar. Padrão, né? A gente tem que saber lidar com isso. E como o rio que vai contornando ali sendo flexível. A gente falou agora há pouco sobre flexibilidade. Então, trazendo isso para os meus filhos, eu quero que eles sejam felizes, acima de tudo. Sabe? Se vai ser músico, se vai ser judoca, capoeirista. A gente vai ter uma sociedade muito mais legal. Se vai ser cenógrafo, como eu sou, se vai ser designer de eventos, se vai ser administrador, músico. Não me importa. Se a gente tiver esse foco pela felicidade, a gente vai ter uma sociedade muito mais legal, né? Muito mais pacífica. Na verdade, o mundo está mudando para o sentido de que as pessoas estão podendo ser elas mesmas. Felizmente a gente está tendo essa movimentação. Felizmente. Estamos vendo hoje meninos e meninas cada vez mais jovens
se entendendo e se impondo em vários sentidos. Não só na parte de gêneros. Não, cara, quando a gente na política, mas na a gente fala assim, pai, eu sou isso aqui contrário ao que você é. Sou atleticano, pai, você é cruzeirense. Exatamente isso. Acabou isso. E colocar isso de uma maneira, as pessoas estão podendo ser quem elas são. Mas você não acha isso perigoso, não? Principalmente você que é um cara muito sensível, igual eu tava te falando. Você tem uma vertente muito forte voltada pra música, pra arte, e você já se encontrou nisso. Sim. Mas imagina quando você pega uma pessoa, não tô falando dos seus filhos, tô falando de uma pessoa próxima de você sem referência. Sim. E você tá vendo que as pessoas estão induzindo ela a isso. O que você acha dessa imposição? Porque eu já vi isso demais. Não, tem que ser assim porque seu pai era, tem que ser assim porque fulano de tal era. E não é bem por aí. O que você pensa hoje das construções, dessas brigas malucas aí de política, ideologia ou de qualquer outra coisa que não deixam as pessoas decidirem, não deixam as pessoas experimentarem? Amigo, eu acho que no final das contas as pessoas, é tudo um jogo de forças. As pessoas, qualquer relação é um jogo de forças. Entre patrão e empregado, irmão e irmã, filho e filha, mãe e pai, entre marido e mulher, é um jogo de forças, em que uma pessoa vai exercer a força dela, a outra vai exercer uma força contrária, e nesse jogo de forças, uma às vezes se equilibra com a outra, ou não, ou uma vai sobrepor a outra, ou vai ser sobreposta pela outra, enfim. Eu entendo que cada vez mais estamos caminhando para um diálogo. A sociedade, a humanidade de uma maneira geral, eu entendo, eu sou otimista. Então, assim, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou muito otimista. Mas é porque tem as expectativas do pai de querer o melhor. Você aplica isso também. Né? Isso. Quando você aplica isso dá certo, você sabe que vai dar certo para todo mundo. Eu falo com todo mundo que você vai criar galinha, criar bode, criar vaca, mas não cria expectativa. Mas é difícil controlar isso. Tudo dá certo. Expectativa. Então é o seguinte, quando você vai de coração aberto e falar, olha, eu estou fazendo o meu possível e o que der, deu, bora fazer. Mas é porque talvez há poucos anos a expectativa dos pais eram que os filhos fossem bem-sucedidos profissionalmente, né? Cara, então acho que essa era a maior busca dos pais. A expectativa da minha avó era que eu fizesse um concurso do Banco do Brasil ou da Petrobras e sentasse era isso que funcionava. E fosse um concursado e ali eu seria... Se aposentasse, isso, com estabilidade. Acabasse o financiamento imobiliário, tivesse netos e vai. Isso. Era o padrão daquela época. Isso era o padrão daquela época. E de repente chega um rapaz tocando violino, fazendo velas perfumadas, todo mundo alegre perto dele, exatamente. Trazendo aquela energia do bem perto de todo mundo, gerando emprego. Você tá falando de energia do bem, tem um caso legal. Chegou um dia uma cliente e falou assim pra mim, você tem noção da sorte que você tem? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você só trabalha com a parte boa da vida. As pessoas só te procuram na alegria. Faz todo sentido. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, será que ela trabalha numa funerária? Não é? Já vai vender umas velas lá também. Eu fiquei até constrangido de perguntar pra ela o que ela fazia. Charles, mas aí, isso é uma coisa fim, eu perguntei, ela era advogada. Aí ela falou assim, Charles, eu tenho que fazer terapia para não me envolver nos problemas dos meus clientes, para poder filtrar e ajudá-los sem me envolver. E você trabalha só com alegria, para mim só chega pepino. Mas vez ou outra a gente traz isso, fazendo um link com o Socila também, que é exatamente quando a gente conhece o universo do Socila, né, do salão de beleza. Não vou falar do Socila especificamente, mas o salão de beleza que é uma coisa do processo de transformação de energia, de coisas positivas, né? E esse é o sentimento. Quem entra no universo, difícil sair. Né? Quem entra no mercado da beleza, dificilmente sai dele. Porque é diferente você sair de um ambiente altamente corporativo, competitivo, ou trabalhar no hospital, trabalhar numa funerária. Você é um advogado criminalista, por exemplo, que trabalha com questões bem complexas, né? E está num ambiente que as pessoas estão lá, elas entram com uma energia e saem com ela melhorada, né? Então, eu acho que é esse link que ela quis fazer com você. Trabalhamos com a parte boa da vida, né? Com a parte boa da vida. Isso é legal. As pessoas chegam no Socila, eu já cheguei várias vezes lá e falam assim, não, vamos mudar. É isso. Vamos chegar lá e falar assim, corta. Eu já cheguei lá. Um cabelo enorme no ombro e falei, tesoura isso aí. Ô Charles, você sabe que você falou isso daí, mas veio um flash na minha cabeça, na minha mente. Quando você tinha cabelo não, né? Nesse dia, ele chegou, mas sem peso na consciência, sem nada. Com aquele cabelo de talvez 3 anos de cultivo, bem tratado. E ele falou assim, corta curto.
Eu passei por isso E também. o cara cortou curto nesse dia, cara. E você saiu numa leveza. Eu passei Sem por isso, arrependimento de nada. Pronto pra construir um novo... Cara, é a realização, né? O corte de um cabelo comprido. Porque ter cabelo grande é uma questão trabalhosa, né? Você tá louco, Fernando? Não é uma coisa... Você teve muito cabelo e grande. E grande. Não, é dedicar. Então, é uma libertação. É dedicar. É porque aquilo exige... qualquer coisa que você vá fazer na vida exige dedicação, exige carinho para você fazer, mas você dedicar, por exemplo, para poder cultivar um cabelo bacana, dá trabalho. Dá trabalho. Você de tempos em tempos tem que cuidar. Assim como as mulheres que estão lá no salão toda semana, escova o cabelo, faz a unha. É um processo que exige dedicação delas. Isso... E tem muito homem que não percebe isso, né? Que não valoriza tanto. Às vezes a mulher muda a cor do cabelo, muda o corte e o homem não nem percebe. Talvez seja uma característica do homem isso, mas acontece. Tende a mudar. Isso é uma construção social. Eu acredito que isso é uma construção social. Charles, muitas vezes foi negado pra gente, como homens, a vaidade. É verdade. A vaidade. Porque a vaidade era muito delicada, muito feminina. Desculpa, não é nada sobre isso, né? Sabe qual que é o gostoso do papo de salão? Quando ele fica bom demais, ele tem que acabar. Eu tô vendo Fernando eufórico aqui, falando alto, porque o cara é fera demais. E olha... energia boa. Nossa, cara, você falou a palavra certa. O Charles é magnético. Então energia boa, né? Mas... E o detalhe é o seguinte, a gente nem chegou a entrar no cerne do que eu queria, que é o empreendedorismo, aquilo que você trabalha, como que você daria as dicas, mas... fica o convite pro próximo podcast, né, Ferdinando? Temporada 2 de Papo de Salão. Exatamente. Verei com o maior prazer para poder passar umas dicas aí para essa galerinha jovem que tá aí, tá começando, que tem sonhos na cabeça. Então, acreditem nos seus sonhos. E o legal, e que a gente vai deixar para as pessoas desse próximo podcast, para quem assistir esse podcast, porque a gente fala muito sobre empreendedorismo, papo de salão em comum. Sim. E a gente fala muitas vezes do caminho. E hoje você deu uma oportunidade pra gente do cara não entender o caminho primeiro, mas entender o que é o grau de satisfação e o que é sucesso genuíno. Sim. Sucesso genuíno, cara, não é você sair de fora e pegar um carro importado e ir para um apartamento de, sei lá, 500, 600 metros quadrados de um vazio absoluto. Nós estamos falando de um cara que talvez pode sair daqui e montar numa moto, uma CG, ou pegar um ônibus. Talvez. Mas na hora que chegar em casa, vai encontrar aquele tanto de gente ao seu redor que realmente o torna rico. Foi por isso que eu falei pra você que você talvez é um dos caras mais ricos que eu conheço. Só que quando a gente finaliza o Papo Salão, o Fernando tem um desafio aqui, né, Ferdinando? Tem um desafio, mas antes do desafio... Faltou ele mandar uma mensagem para quem tá em casa, na câmera frigorífica. Exatamente. Charles, olha para essa câmera aqui, manda um recado para o pessoal que tá na sua casa, de repente um cara que possa ser o seu cliente, queira conhecer seu trabalho. Faz um convite para essa galera aí te conhecer. Tá bom. Vamos lá. Vocês que estão dispostos a fazer um evento legal, um evento bacana, pode ser um mega evento, um evento gostoso em casa para receber os amigos, uma celebração, pode ser de um casamento, de um noivado, um aniversário, pode contar comigo. Eu ajudo a entender e formatar esse evento para chegar dentro dos seus objetivos. Pode contar comigo. E como é que esse pessoal te acha aí? Me conta. Pode me chamar no Instagram, @luzeflor, tá? Tem o da Iluminarte também, que é o @iluminartevelas, Iluminarte com TE no final. Mas o da Luz e Flor, todos os dois Instagrams estão ativos, a gente está lá. O da Iluminarte é mais voltado para peças, mais voltado para especificamente para essa parte de material para decoração. O da Luz e Flor dá para poder vocês verem uns projetos completos, como que fica bacana o resultado final, é bem legal. Tá, Luz e Flor, tudo junto, sem ponto, sem espaço, exatamente. Sem nada. Luz simples e assim. Flor. Eu adoro a modéstia desse cara. Pessoal, atentem. Se você realmente quer um evento que vai ser significativo na sua vida, gravem isso. Se você quer realmente marcar ali, um evento que você vai fazer, convide o Charles. Eu tenho certeza absoluta que toda aquela emoção, todo aquele carinho que você realmente quer viver, ele vai conseguir
transcender nos seus desejos, nas suas vontades. Ó, o merchan. Confia aí. Ó, você viu aí? Arrancou um suspiro ali. Tô aqui pra isso, irmão. É. Mas depois a gente pode vir aqui para poder bater um papo mais técnico, falar para essa galerinha aí que tá começando, essa parte mais de empreendedorismo. O Charles administrador. Exato, mas primeiro, Charles, as pessoas têm que ver se tem propósito. E o que você deixou hoje aqui foi propósito pra gente. A pessoa tem que fazer com amor, com carinho e com verdade. Não entre nesse mercado se você acha que vai ficar rico, vai ficar milionário e vai se dar muito bem, porque senão você vai se dar mal e o pior, você tá lidando com realizações das pessoas. Sim. Uma mulher não casa 2 vezes na igreja. E se você não estiver preparado para abdicar daquilo que você mais tem de tempo e sobra para uma pessoa que está comprando isso, você está fadado ao fracasso. Exatamente. Isso. Agora é hora do desafio. Ai. O desafio é o seguinte, Mr. Charles. Sim. Primeiro, uma música pra gente, né? Colocar na nossa playlist oficial. E depois uma frase clichê que você carrega aí pela vida que você acha que pode funcionar pra alguém. Musiqueta e frase clichêta. Música, uma que eu escutei hoje com meus filhos, da Flowers and the Machine. Olha aí. The Dogs Are Days Over. The Dogs Day Are Over. Are Over, isso. Essa música é legal, hein? Isso. Escutei com eles hoje, musiquinha que a gente sempre escuta. Tem uma energia gostosa, legal, né? Fantástica. Uma mensagem um pouco não tão legal assim, mas é uma energia bacana. Sim, exatamente. Isso a frase clichê. Não é que os dias de cão acabaram, né? Não, nos dias de cão acabaram. Não é. Mas, não, eu vou de um poeminha de Álvares de Azevedo, bem legal. Olha, que tá investindo, hein? Não é? Então, que eu sempre trouxe, né, comigo, que é assim, ó, quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então, esse trechinho desse poema fala que tudo aquilo que acontece com a gente, até as coisas mais adversas, contribuem para a gente. É o que nos forma, né? É aquilo que contribui para a gente ser quem nós somos hoje. Nós somos o resultado de todas as nossas vivências, boas e más. Olha aí que bonito, hein? Não é verdade? Eu tô achando que o Charles fez um programa pra ele. Não. Fácil demais. Charles, obrigado demais. Tô muito assim. Eu que tô muito feliz de eufórico de estar te recebendo você aqui. Muito Anima a feliz. gente, né? Quando vê uma galera Tá assim. doido, é bom demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, assim, muito bacana. Esse papo super agradável, muito gostoso. Beleza. Pessoal, papo de salão com o nosso amigo Charles. Né, Fernando? Charles Rezende. Rezende. Da Iluminarte, Luz e Flor, tudo junto, sem ponto, sem espaço. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Oh, Charles.